Capítulo 2863. Terra Miserável, Parte 1. Além disso, não são apenas os Mons, o povo de Zelex que precisa de novas tropas. Iltin disse enquanto apontava para o portal ainda aberto. Eu sei que Malishka é uma boa pessoa, mas ela não é nenhuma santa. Ficar em Zelex o tempo todo significa interromper suas pesquisas e viagens. Solos disse. Qual é o problema? Bem, digamos que a mãe ainda esteja muito intrigada com crianças híbridas. De certa forma, o povo de Zelex também é híbrido, já que está preso entre um estado revertido e um estado caído. Iltin respondeu. Nós, mortos-vivos, também temos um núcleo de mana defeituoso, e a mãe está verificando se o mesmo princípio que conserta temporariamente o núcleo de um monstro enquanto estamos em um geyser pode funcionar em nós também. Essa é a Malishka que eu conheço. Solos riu, sabendo que Baba Yaga não poderia estar muito longe. Eu me ressinto disso. A Mãe Vermelha disse, mas ela não ousou mostrar o rosto devido à verdade daquelas palavras que coraram suas bochechas. Vamos, mãe. Eu também ficaria com medo de que você estivesse sofrendo do início da demência de núcleo branco se de repente você ficasse toda pegajosa. Nós nos preocupamos porque nos importamos com você. Iltin ofereceu a Elisia um dedo fino que o bebê cheirou por um tempo antes de agarrá-lo. Bah! Elisia disse enquanto olhava para Valeron II. Babá! Que fofo! A Banshee primogênita gritou em desentendimentos e cobriu o rostinho de Elisia de beijos. Não, querida, eu não sou Baba Yaga. Nós apenas temos um cheiro parecido porque eu carrego uma centelha da força vital dela dentro de mim. Meu nome é Iltin. Babá, confirmou Elisia. Mãe, você tem que ouvir isso. Lit e Kami são tão gentis que ensinaram seu nome à filha como uma de suas primeiras palavras. Um som semelhante a uma tosse rouca veio do outro lado do portal enquanto a Mãe Vermelha tentava reprimir uma gargalhada. Elisia se lembrou de quão brava sua mãe ficava sempre que a primeira Banshee se aproximava delas e a garotinha também podia sentir a crescente irritação de Camila. Era a razão pela qual Elisia estava se referindo a Iltin como muito ruim. Isso não é, Lita estava prestes a explicar a verdade quando um cutucão em suas costelas lhe disse o contrário. Quero dizer, como estão as coisas por aqui? As coisas são exatamente como você pode imaginar. Iltin ficou sério enquanto deixava Valeron II cheirar sua mão também e marcá-la como uma vilã. Aqueles canalhas do Conselho de Gera nos colocaram bem no caminho de uma maré de monstros. Quando chegamos aqui, não havia uma única folha de grama restante e as provisões de comida que recebemos das cidades despertas próximas mal eram suficientes para evitar que o povo de Zelex morresse de fome. Se você me perguntar, o objetivo dos despertos era limitar a taxa de reprodução de nós, invasores. Ou eles só queriam nos usar como bucha de canhão contra a maré, com destruição mútua como seu melhor cenário. Uma pena para eles que o povo das plantas seja ótimo em cultivar coisas e com a energia vinda do geyser mana, a fertilidade do solo aqui é extraordinária. Em 2 semanas, tivemos grama suficiente para atrair a vida selvagem. Precisamos de apenas alguns meses para chegar ao ponto em que estamos agora. Ela acenou para as poucas árvores altas carregadas de frutas e para as muitas outras baixas que os ogros estavam cultivando em ritmo acelerado com a ajuda dos trolls. A conexão do povo das plantas com o verde permitiu que eles encontrassem e revitalizassem até mesmo sementes secas, enquanto os evoluídos Odin usaram sua maestria sobre a magia da luz para acelerar o metabolismo das plantas e, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não esgotar o solo. Isso em manter aqueles malditos monstros longe, é claro. Ela então deu a eles um breve resumo dos eventos desde sua chegada em Gera. No início, as lutas para afastar os monstros que compunham a borda da maré foram tão brutais que causaram muitas baixas entre o povo de Zelex até o sol se pôr e os mortos-vivos ressuscitarem. Foi uma guerra de atrito que as forças de Garl venceram apenas porque a maioria dos monstros era incapaz de usar magia e matar o morto-vivo com ataques físicos era quase impossível. Além disso, os monstros estavam sempre com fome e a terra árida não oferecia comida.
Cada conflito durava apenas até a maré migrar em direção a uma presa muito mais suculenta e envolvia apenas as escórias do enxame faminto. Aqueles que são fracos demais para fazer parte da força de ataque principal e vivem dos restos deixados pelos outros monstros. Apesar de tudo isso, havia milhares deles, enquanto as forças aliadas de Garland somavam algumas centenas. Os ogros exploravam sua natureza vegetal para se recuperar da maioria dos ferimentos, enquanto os trolls eram forçados a se manter nas bordas do geyser. Dessa forma, eles precisavam de apenas alguns passos para retornar ao seu estado caído e ganhar habilidades de regeneração inigualáveis em troca de sua longevidade. Pouco a pouco, a aliança entre monstros revertidos e mortos-vivos havia reduzido os números da maré até que suas fileiras não alcançassem mais o geyser. Depois disso, a cada passagem da maré, os mortos-vivos cuidavam de atrair tribos individuais de monstros com comida, levando-os para armadilhas onde eram massacrados. Então, várias tribos eram atraídas para a pilha de cadáveres, enviando-as a um frenesi alimentar. Longe de seus líderes e despertados pelo cheiro de sangue, os monstros lutariam entre si, deixando para o povo de Zelex lidar com os vencedores. O resultado final foi uma colina literal de cadáveres que os monstros revertidos se recusaram a comer, mas não tiveram escrúpulos em usar seus parentes perdidos como fertilizante. Continuamos matando mais deles do que eles podem gerar e com cada vitória ganhamos mais matéria-prima para alimentar os animais e enriquecer o solo. É uma situação ganha-ganha. Iltin suspirou profundamente, sem demonstrar entusiasmo. Então por que você diz isso como se fosse algo ruim? Camila perguntou. Porque a Banshee primogênita balançou a cabeça. Em algum momento, teremos que parar a expansão do nosso assentamento ou arriscar chamar a atenção da maré de monstros. Lembre-se de que até agora, nós só lutamos contra os mais fracos e idiotas entre eles, mas ainda assim sofremos perdas. Se a maior parte da maré nos atacar, ninguém além de mim ou Vladion sobreviverá. Talvez. Esta terra voltaria a ser estéril e tudo pelo que trabalhamos tão duro até agora alimentaria a maré monstruosa o suficiente para aumentar suas fileiras para sua força total novamente. Se quisermos uma chance de vencer isso, precisamos de mestres de forja para estabelecer matrizes permanentes e um sistema defensivo decente. Também precisamos de materiais suficientes para construir portais e garantir reforços e uma saída caso sejamos invadidos. Acima de tudo, precisamos de uma maneira de entrar no coração da maré e matar os líderes. Eles são o fio fino que mantém as diferentes tribos unidas e as impede de se separarem. A má notícia é que enquanto eles permanecerem firmes, não teremos chance de vitória. Capítulo 2864 Terra Miserável, Parte 2 Há tantos monstros que não importa quantos matamos em uma batalha direta. Eles comem os nossos e os seus próprios caídos para produzir uma prole que atinge a maturidade em dias. É a razão pela qual sempre descartamos os corpos após cada batalha. A boa notícia é que sem os líderes, a maré de monstros se dividirá em múltiplas hordas que podem realmente ser exterminadas. Você ou Vladion não podem fazer isso? Camila perguntou. Certo. Iltin zombou. Monstros são imunes aos meus encantos e mesmo que não fossem, seus líderes são muito espertos. Eles não andam por aí usando coroa ou roupas luxuosas. Eles ficam no meio da maré, cercados por tantos subordinados que eu morreria antes de chegar lá. Mesmo se de alguma forma eu conseguisse ter sucesso, como eu diferencio o verdadeiro líder de seus guarda-costas? Não é como se eu pudesse dar uma volta entre eles e pedir informações. Eu estaria cercado por milhões de monstros me atacando de todos os lados. Nem se eu fosse uma besta divina eu sobreviveria a isso. Aceito. Lita sentiu. Alguma notícia dos elfos? Só que eles se trancaram dentro de um fringe. Ela respondeu com um bufo. Eles usam táticas de guerrilha também, mas com a vantagem de que os monstros não podem entrar no fringe. Os elfos preparam seus feitiços, saem, os liberam, entram, enxaguam e repetem. Por que tanta raiva? Parece uma boa estratégia. Mas como eu disse, a menos que você se livre dos cadáveres, isso só lhe dará um pouco de tempo.
Além disso, os elfos se recusaram a deixar a Fringe mesmo por algumas horas e recusaram todas as ofertas de colaboração. Iltin respondeu: idiotas. Lid pegou seu amuleto de comunicação e chamou a Alija. Não posso fazer nada sobre os elfos de Giera, mas aqueles de Garland devem nos ajudar. Caso contrário, eles podem dar a deusas suas futuras cidades e aos livros sobre magia moderna. O antigo aprendiz da Árvore do Mundo era agora um membro do Conselho Desperto de Garland e o elo designado entre elfos e humanos durante a expedição de colonização. Ei, Lid. Já faz um tempo. Como você está? Seus olhos azuis brilharam de alegria ao ouvir uma voz familiar. Estou vivo. Sua voz transbordava sarcasmo. Preciso que você entre em contato com os elfos de Cetralire. Eles não estão cumprindo sua parte do acordo. Isso não é verdade. Estamos fazendo o melhor que podemos. O elfo ficou irritado tanto com a acusação quanto com o fato de que os rumores sobre Lid ligar para alguém apenas quando precisava de algo acabaram sendo verdade. Bobagem. Estou aqui com Iltin e ela está. Espera, nós. Você também está em Giera. Também. A Alija ecoou surpresa. Quando você chegou e por que não me contou nada? A área central de Giera, região de Cascan, cidade humana desperta de Naerma. Orpal Narshat terminou de engolir o caldo restante na tigela e arrotou de satisfação. Fazia semanas desde a última vez que ele comeu de verdade e a sensação de calor se espalhando do estômago para o resto do corpo fez-se sentir renascido. O plano de Night de usar as marés monstruosas de Giera e suas cidades perdidas para que Orpal ganhasse a experiência de batalha que lhe faltava foi um sucesso até que não foi mais. Lutar contra os enxames de monstros era a maneira perfeita de aumentar sua consciência de batalha e forçar suas habilidades de linhagem a se manifestarem. Durante o treinamento, ela só o deixou usar Thorn, selando a armadura rosa negra e seu corcel, Luar. Matar alguém preso a um cavaleiro era quase impossível, mas eles ainda sentiam dor. Sem a armadura, cada erro ondulava em feridas sangrentas e órgãos rompidos, dando ao hospedeiro de Night a sensação de uma batalha real. Ela até se recusou a curar seus ferimentos até que seu corpo fosse transformado em pedaços, fazendo Orpal experimentar a morte repetidamente. Ele era um desperto de núcleo azul armado como uma arma da Vroz, mas uma maré era composta de milhões de monstros. No momento em que ele vacilava, o sangue turvava sua visão ou a fadiga nublava seu julgamento, ele era dilacerado membro por membro, sentindo cada mordida e garra rasgando sua carne. Cidades perdidas, em vez disso, eram os oponentes perfeitos para colocar as habilidades de Mel na prova e verificar quanto do verdadeiro poder de seu equipamento ele poderia explorar sozinho. Night lhe daria a armadura e o corcel, mas não lhe ofereceria ajuda. Orpal aprendeu da maneira mais difícil o que significava lutar contra outro oponente imortal e mais forte ainda. Mesmo magias de lâmina de nível torre não deixavam nenhum dano permanente em uma cidade amaldiçoada. Eles simplesmente irritaram a entidade e fizeram com que ela se esforçasse ao máximo, geralmente transformando Orpal em uma mancha sob seus pés em questão de segundos. Quão forte era aquela pilha de lixo? Ele perguntava depois de cada derrota. Tanto quanto seu irmão. Night sempre respondia com uma risada zombeteira. Claro, não era verdade. Um objeto amaldiçoado daquele tamanho precisava de um guardião só para ser empurrado para trás. Sem um feitiço adequado para destruir seu núcleo de poder, a morte de uma cidade amaldiçoada teria desencadeado uma devastação de proporções incalculáveis. No entanto, a mentira alimentou a raiva e a inveja de Orpal, mantendo sua motivação forte. O que Night não levou em conta foi sua sanidade mental. Ou melhor, o estado que era considerado normal para sua mente distorcida. A morte foi uma experiência traumática, e a sequência de derrotas de Orpal em Giera era mais longa do que o percurso do localizador de caminhos. Ambas cobraram um preço alto em seu estado mental, e, após escapar do Grifão Dourado, comer era o único prazer que lhe restava. Para curar as feridas de Orpal e torná-lo mais forte por meio do refinamento do corpo, Night precisava de nutrientes.
A dimensão do bolso do cavaleiro estava cheia de iguarias, mas depois de meses sem reabastecimento, não havia um único pedaço de comida sobrando. Para piorar a situação, Orpal nunca havia aprendido a cozinhar ou a preparar uma presa. Cozinhar era um trabalho de mulher e seus pais tinham renegado Orpal quando ele foi considerado jovem demais para manusear uma faca. Quanto a Night, ela nunca precisou fazer nenhuma dessas coisas. Seus hospedeiros anteriores eram mortos-vivos, cujas refeições não exigiam preparação. Ela só conhecia a emoção da caça e o êxtase da alimentação. Para piorar as coisas, os monstros tinham um gosto nojento, mesmo que alguém soubesse como abatê-los. Orpal tentou imitar os protagonistas das histórias que ouvia quando criança, arrancando uma perna ou braço de um cadáver e colocando-o no fogo como estava. O resultado tinha um gosto tão ruim que exigia que ele engolisse a carne enquanto segurava o nariz sem mastigar. Mesmo assim, ele geralmente vomitava tudo em poucas horas. Night não se importou, pois durante esse tempo ela ainda conseguiu extrair da carne miserável tudo o que precisava. Ela considerou a dor e a fome dele a punição adequada pela incompetência de Orpal e acreditava que isso o faria ficar forte mais rápido. Até que sua mente começou a enlouquecer. Continua no próximo vídeo.